Todos precisam falar, professora? Não precisam todos falar, mas assim, como o grupo é pequeno, pelo menos 2 pessoas, né, falando, tá? Para não ficar concentrado em uma pessoa só. Mas não precisa ficar aquela coisa de cada um fala 5 minutos, não precisa ser desse jeito, não, porque até quebra a linha de raciocínio, né? Bom, quem tiver sem grupo, tá, precisa fazer esse grupo, né, de 3 pessoas, no máximo 4, certo? E enviar para o meu e-mail agora, né? Para eu passar o tema e o texto, certo? Precisa ser com a bibliografia que eu estou recomendando. Então, quando a gente apresenta um seminário, né, além de fazer o papel da fala, né, de organizar essa exposição oral, a gente também entrega algum tipo de material escrito, né, que sintetiza os pontos dessa fala, tá? Então, o seminário, eu sempre peço, né, um material escrito, que é uma forma de registrar, né, a organização e de vocês se organizarem em termos de conteúdo, além da parte oral, tá? Pode falar, Marjorie, eu vou abrir aqui o que está no SIGA, as orientações estão no SIGA. Professora, é só uma pergunta a respeito da apresentação, será presencial ou online? Não, online. Pronto. Aí, sobre esse material escrito que a senhora falou, a senhora vai querer tipo um trabalho ou tipo slide, o formato? Tipo um roteiro. Um roteiro, certo? Certo. E aí, assim, pode ser, né, que vocês usem o mesmo conteúdo, né, para o slide, mas é como se fosse um roteirozinho do conteúdo, das referências, né, que foram trabalhadas, entende? É uma folha, é uma lauda só, tá? Uma folha, 2 folhas no máximo do Word com esse roteiro. E aí, o interessante é disponibilizar esse roteiro para todo mundo com antecedência, né? É como se fosse a programação, né? O conteúdo programado daquele evento, tá? Então, no dia 9, vocês vão fazer um evento, né? Coletivamente. E como os grupos vão trabalhar com temas diferentes, né? E não tenho a esperança de que vocês vão ler todos os temas, o interessante é que haja esse contato, né? Com o roteiro dos demais grupos, para ficarem, né, não ficarem boiando e terem, né, algum tipo de inserção com aquela temática. O seminário de textos, tá, ele está voltado para discutir, né, como o próprio nome diz, um texto específico, certo? 2 textos específicos que foram aí previamente orientados, tá? Então, eu indiquei os textos que vocês devem utilizar, né, nesse seminário, certo? O que é que vocês precisam extrair desses textos, né? Os conceitos que estão sendo trabalhados, as definições, né? Os termos, né? Como aqueles autores definem, os argumentos, tá? Né? Os pontos fortes, aqui no caso, né? Que são todos textos sobre métodos. Então, assim, quais são os pontos fortes desse método, né? Onde que ele surge, quando a gente utiliza ele, né? O que ele compreende, quais são os critérios para se aplicar e para se utilizar esse método, ele serve para qualquer tipo de estudo, ele serve para estudos específicos, tá? Então, esse tipo de reflexão que a gente faz, né, a partir dos textos e que a gente traz para o público em geral. Sempre nos eventos tem essas etapas, tá? Então, a preparação e o planejamento aqui, né, cabe a cada grupo fazer a leitura, né, o ideal é que a leitura dos textos seja coletiva, né, seja em grupo, para que vocês afinem entendimentos, depois não chegar lá e ficar cada um apresentando uma coisa e falando coisas diferentes, né, porque cada um entendeu o texto de uma forma diferente. Ou, pior, né, ler um pedaço do texto e não ler um texto todo, tá? E não façam isso, certo, gente? Bom, então a preparação, né, esse ponto de ler o texto, de fazer, né, as anotações em relação ao conteúdo dele, organizar nesse roteiro que vai ser apresentado, né, que vai consistir aí na execução, no dia da execução. O desenvolvimento, né, que é a próprio momento, né, de que você vai lá gerenciar o tempo e o conteúdo que você planejou, né, fazendo essa apresentação oral, tá? Podem fazer, né, slides, pode fazer com cartazes, enfim, isso fica a decisão de vocês.
tá? O recomendado é, se for fazer slide, que sejam slides com tópicos, né? Que não sejam aqueles slides poluídos, que tem 300 mil textos no meio, e que as pessoas não conseguem nem acompanhar, porque ficam tentando ler o que está no slide, às vezes não presta atenção no que você está falando. Enfim, essas são técnicas, né, que a gente utiliza para... O slide, ele é um guia, né, para te orientar o seu desenvolvimento intelectual e oral. Ele não pode substituir, né, ele não deve ser lido, né, do início ao fim, enfim. Então, isso não fica legal, tá? E aí, depois da apresentação, né, que a gente vai ter a apresentação de todos os grupos no mesmo dia, então eu realmente vou controlar o tempo, tá? Temos o que se chama avaliação ou síntese, né? Não vai ser o caso aqui, o estímulo de vocês é a nota mesmo, certo? E as regras e estruturas, né, da dinâmica de funcionamento, tá? Então, já falei aqui que são 20 minutos, não precisam todos os integrantes do grupo apresentarem, mas é importante que seja pelo menos 2 apresentando, tá? Um outro ponto é a questão dos slides, certo? Então, o que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a clareza, né, no contexto da apresentação, né, a clareza, a objetividade. Eu vou avaliar o tempo, tá? A gestão do tempo, né, a distribuição do tempo. Vou avaliar o documento escrito, né, o roteiro escrito, que vocês vão disponibilizar no SIGA, e vou avaliar o conteúdo que vocês selecionaram para essa apresentação, tá? Então, eu, né, passei os textos e aí eu vou avaliar se a parte que vocês selecionaram, né, de conteúdo para desenvolver a apresentação é realmente a parte, né, mais interessante para ser desenvolvido naqueles 20 minutos, certo? Esses são os pontos de avaliação, tá? Ok? Vale 5 pontos essa tarefa, certo? A nota da unidade, ela é composta pelo seminário e composta por 2 outras tarefas, né? Uma que é a simulação em sala, que a gente vai tomar aula presencial com essa simulação, né, de técnicas de coleta e produção de dados, e uma outra tarefa relacionada com a pesquisa que vocês, né, aquele tema de pesquisa que vocês escolheram na primeira unidade, tá? Que eu vou deixar lá a instrução. Então, a soma, né, o somatório dessas 3 tarefas vale 10, certo? Exato. Se baseia nos textos que foram disponibilizados, certo, Gabi? Que aí eu tenho um controle maior sobre a qualidade do material que vocês vão apresentar. Para não sair esse corre olhando Google e etc. Bom, então, no desenvolvimento, né, a preparação do grupo responsável vai ter que ler o texto, né, fazer um esquema, um fichamento, tá? Vai ter que, né, aprender aí o que realmente compreenderam do texto, então é por isso que eu recomendo, né, que façam a leitura em conjunto, né, com os colegas, com os integrantes do grupo, tá? E, para isso, podem utilizar dicionários acadêmicos, né, outros materiais que façam vocês entenderem melhor o texto, certo? Podem também, né, mandar perguntas, dúvidas pelo meu e-mail ou para as monitoras, tá? Bom, a elaboração do texto roteiro, né? Vocês entregam esse material com 3 dias de antecedência, então, né, se o seminário é dia 9, até o dia 6, vocês precisam colocar lá no SIGA, né, esse material, tá? Que eu vou compartilhar, pedir para as monitoras compartilharem entre vocês depois, certo? Então, faça o material bem formatado, né, bonitinho, com conteúdo, etc. O que é que tem nesse roteiro? Uma pequena apresentação do tema, né? Um esquema, tá? Aí, né, indicando quais são os tópicos da estrutura que vocês vão desenvolver, né? É interessante para compreender a relevância do texto, né? Saber um pouco sobre o autor, né? Pesquisar sobre o autor, tá? Do texto, né? Os autores dos textos que foram indicados. Apresentar especialmente os conceitos que foram trabalhados, né? E os argumentos que foram trabalhados pelos autores dentro do texto, tá? Os principais, ok? Vocês leram um texto, né, na aula passada sobre método quantitativo do Kressel, né? Então, ele vai lá apresentar
quais são as duas principais, né, métodos de pesquisa que a gente utiliza em ciências humanas, mobilizando estatística. Então, ele vai lá e fala, né, pesquisa de levantamento, o que é pesquisa de levantamento, quando se utiliza pesquisa de levantamento, como é que procede na pesquisa de levantamento, o que é a pesquisa, né, experimental, então, como é que funciona uma pesquisa experimental, para que serve uma pesquisa experimental. Então, ele tem, né, ele dá todas essas informações ali ao longo do texto. Tá? Então, é capturar essa estrutura, né, de conteúdo para conseguir passar para as pessoas que não leram aquele material. Tá? Bom, indicar a bibliografia, né, completa, aqui não precisa, né, ser segundo a regra específica da BNT, as referências, porque vocês ainda vão aprender isso na terceira unidade, tá? E uma problematização. Então, a gente termina sempre, né, uma apresentação com algum tipo de problematização, de levantar questionamentos sobre o texto, né, podem ser dúvidas, né, podem ser críticas, certo? Do próprio grupo em relação ao tema e ao texto que foi debatido. Ok? Então, basicamente, né, esses os pontos, certo? E que esse roteiro está aqui disponível para vocês no Siga. O padrão de slide é isso, né? É ter tópicos ao invés de textos densos, né? Ter uma letra que permita as pessoas, né, que têm alguma deficiência visual, conseguir ler, enfim, né, pensar nessa questão de ser o mais inclusivo possível, né, e que o slide ele seja uma ferramenta para que chame a atenção, que seja interessante, mas que não disperse quem está participando, né, quem está olhando aquele material, certo? Então, por exemplo, letra amarela, né, coisas assim que dificultam, letra muito pequena, ou slide demais para pouco tempo, né, a gente coloca assim mais ou menos uma base de, digamos, 2 minutos para cada slide, tá? E aí você vai, né, com isso, tentando organizar, né, ou seja, você tem condições de dar uma aula de 40 minutos, né, ou de 1 hora com 20 slides, 15 slides, certo? Não precisa, né, ter aquele catatal, porque senão você sai correndo, começa a ler, e o conteúdo fica, né, ruim, né, a troca de conteúdo fica ruim. Edson, fichamento, eu vou explicar para vocês o que é um fichamento agora, tá? Como é que a gente vai fazer, né, ser organizada aqui em diante, né, dessa aula em diante. Toda aula eu vou apresentar, né, a gente vai dar continuidade no conteúdo, né, da unidade 2, que é métodos, né, métodos e técnicas, mas a gente já vai adiantar também, né, uma parte dos formatos de comunicação acadêmica, porque a unidade 3 fica muito corrida para vocês fazerem todos esses trabalhos. Então, eu já vou explicando o que é cada um, né, toda aula eu vou explicando hoje eu expliquei o seminário, vou explicar na sequência o fichamento, né, porque já ajuda vocês a fazerem a leitura do texto para o seminário, tá? Bom, o formato de fichamento também está no Siga, tá? Está exatamente aqui, né, onde tem, né, os modelos todos, modelo de fichamento textual. Pode ser que vocês encontrem aí, né, alguns professores que vão ensinar um formato diferente de fichamento, né, mas não é o formato certo, né, tem gente que fala assim, fichamento de, como é que eu falo, fichamento de, deixa eu lembrar, esqueci, tem um nome aí que inventaram, né, que diz que para fichamento, que você extrai pedaços do texto, assim, solto, como se fossem os pedaços que você grifa no texto, né, que você sublinha, como se fosse aquilo, aí você pega aqueles pedaços do texto e solta. Isso para mim não é fichamento, tá, porque o fichamento é você conseguir, né, estruturar, né, extrair do texto uma estrutura lógica de construção daquele texto, certo? E a partir dessa, né, dessa estrutura lógica que você conseguiu extrair e organizar, já facilita, porque num segundo momento, se você precisar, né, acessar aquele material, você não precisa mais ler o texto inteiro,
Você vai lá, boa tarde, ok, Augusto, não fiz ainda a chamada, não. Você vai lá no seu fichamento, né, e rever os tópicos, né, o material, a estrutura que você extraiu, certo? Então, é uma técnica para quê? Para evitar que você precise, né, acessar o texto completo quando for necessário. A gente faz fichamentos, por exemplo, quando vai fazer o TCC, quando vai fazer, né, a dissertação no mestrado, quando vai fazer a tese no doutorado, a gente vai lendo os textos, né, teóricos que está lá naquela planilha, né, a gente separa aquela planilha toda no mapeamento bibliográfico, separa os textos que vamos ler e procedemos à leitura com o fichamento, tá? Então, o fichamento, ele tem esse objetivo, né? Aqui eu dou o exemplo de um fichamento que foi elaborado por uma bolsista minha, né, que foi minha ex-orientanda, né, do curso, Yara, sobre o texto da construção, né, do livro, tá, que está aqui, né, Metodologia Científica, né, o livro de autoria do Matalo, tá, Matalo Júnior. A estrutura do fichamento é essa, né, a gente põe a referência completa do texto aqui, tá, no padrão da ABNT, né, no caso vocês ainda não vão colocar nesse padrão. Na sequência, a gente faz um breve relato, né, sobre o currículo do autor, tá, e aí vocês podem lançar o nome do autor lá no Google, no currículo Lattes, né, se não tiver no currículo Lattes, joga no Google Acadêmico, aí se não tiver no Google Acadêmico, aí você pode jogar na internet, para ver se aparece alguma coisa do abençoado, tá, mas primeiro Lattes, depois, né, acadêmico, depois Google normal, tá? Aí eu te pergunto aqui no fichamento, qual é o assunto ou tema abordado no texto, tá? Nesse texto específico, é a explicação científica, certo? O autor, ele quer falar sobre, né, ensinar sobre a explicação científica. E aí, qual é o problema central, né, discutido pelo autor, tá? Então, aqui a orientação é importante saber como as diversas áreas do conhecimento utilizam a explicação do conhecimento, né, a explicação científica, mas sabendo também que nas ciências sociais, pelo fato de trabalharmos com fenômenos complexos, multicausais, né, a gente não reproduz ipsiliteris, né, os padrões, os parâmetros lógicos da área matemática, por exemplo, tá? Então, qual é o objetivo do autor? Então, o objetivo do autor é sinalizar que, né, que temos formas de proceder mais ajustadas, né, às ciências sociais, que não envolvem a reprodução, né, total dos métodos das ciências naturais. Tá? Depois você vem selecionando principais argumentos e ideias que aquele autor desenvolve no texto, tá? Então, você vai lá e faz, né, pode colocar por tópicos, certo? Depois, tem o item, né, que chama categorias e conceitos. Então, aqui você vai listar os conceitos e definir os conceitos, certo? É importante nessa parte sinalizar, né, esse conceito está definido na página tal. Pode abrir as aspas, né, colocar com as próprias palavras do autor, tá? Porque a gente sempre retoma, né, volta aos conceitos. A gente não inventa, a gente não cria conceitos próprios, tá? Você só vai criar um conceito próprio depois que você for uma referência numa área, né, depois de muito estudo, muito tempo, se aprofundando, que a gente tem condições, né, intelectuais e autoridade para construir conceitos. Então, muitas vezes a gente passa boa parte da nossa vida, né, reproduzindo conceitos de outros autores, né, e trabalhando com esses conceitos nas nossas pesquisas, tá? E aí é importante fazer essa citação ipsiliter, né, de como está sendo definido aquele conceito. Mesmo porque o conceito para um autor, né, de um termo, ele já se diferencia em relação ao conceito de outro autor, ok? Não existem conceitos, isso não é um dicionário, né, dicionário que você tem, né, um conceito fechado, né, uma terminologia fechada, nas ciências não. Porque você vai ter um conceito numa teoria que é mais amplo, ou que foca a questão da cultura, ou que foca a questão da política, né, ou que foca a questão da gestão, e isso vai variando, né, conforme o campo de conhecimento, tá?
Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Casamento. Casamento, né, no campo jurídico significa uma coisa. No campo antropológico significa outra coisa. No campo religioso significa outra coisa. No campo político significa outra coisa, tá? A gente tem definições próprias, muitas vezes mais de uma, né, dentro de um campo, sobre um termo que aparentemente você imaginava que sabia o que era, porque você associa com a descrição, né, a conceitualização que está em dicionários, certo? Mas não é isso que conta para a academia, né? A academia, ela vai expandir o entendimento desse conceito. O próximo tópico do fichamento é, né, quais são as hipóteses do autor. Se ele tiver, né, hipóteses, nem todos os textos vão anunciar hipóteses, vão realmente trabalhar com hipóteses, tá? Quais são os métodos, né, utilizados pelo autor? Método, sim, mesmo que não esteja anunciado, sempre tem, né? Se for apenas uma discussão teórica, você pode colocar como método de revisão bibliográfica, né? Se for usando estatística, né? For lá, método de levantamento, né? Aí esse autor usa survey para apresentar os dados da sua pesquisa, tá? Então, sempre tem um método, né? E técnicas associadas com aquele texto, certo? São textos, né? Que indicam aí conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele vai prever um método, tá? Não existe um texto, né, que a pessoa fique falando conceitual, blá, 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 sem fazer referência a ninguém, né, ou seja, sem buscar debater com outros autores. Isso não é texto acadêmico, tá? Isso nem sei, enfim. Algumas academias, a academia francesa, às vezes vai um pouco nesse caminho, né, de falar, usar, inclusive, ideias de outros autores e não citar esses autores. Isso, na nossa construção mais, digamos assim, britânica de academia, é errado e é crime, tá? Usar as ideias de outros autores sem fazer a devida citação da fonte, certo? Aí ele vem aqui, né, no esquema e diz, outros autores com os quais ele dialoga no seu texto, né? Então, você vai lá e pega os principais autores. Ele citou fulano de tal, por que ele citou fulano de tal? Por conta desse conceito aqui, né? Ou por conta desse argumento. E aí você vai, né, fazendo uma pequena lista, não precisa citar todos, somente aqueles que realmente, né, fizeram base aí da argumentação do autor do texto. E as suas conclusões, né, as conclusões do autor, né, sobre o tema, né, sobre esse texto, sobre esse material, e se você quiser também colocar as suas impressões e as suas críticas sobre o tópico, tá? Então, isso é um fichamento, certo? Depois, quando você faz a ideia é que você não precise mais, né, fazer a leitura desse texto por um bom período, pelo menos, né? Eu faço essa parte, né, da paginação, ou naquele item dos argumentos, né, que aí eu posso pegar os argumentos do autor e colocar entre aspas, e aí sinalizar a página, né, porque depois eu posso, sei lá, estou escrevendo um artigo, e aí lembro daquele argumento, né, vou lá direto no meu fichamento, pego o argumento e já cito a página, entende? Isso é mais interessante, né, você retomar o seu fichamento dessa forma, do que às vezes, e não vou dizer que isso é tão incomum, pessoas falam assim, eu tenho que florear o texto, né, estou fazendo um artigo, tenho que florear o texto, aí pega lá, não tive tempo de ler todos os trabalhos ali da minha listagem bibliográfica, mas quero citar a gente para não ficar parecendo que o trabalho está fraco, né, e aí, o que é que eu vou lá e passo as vistas muito rapidamente no texto, vejo qualquer argumento, pego lá, extraio e coloco no meu texto, né, citado. Isso é um risco muito grande, porque você pode pegar um argumento que o autor, na sequência, ou lá no final do texto dele, ele acabou desconstruindo, tá? Então, é relevante ler os textos todos, compreender, né, se aquele argumento é um argumento do autor do texto, ou se é um argumento que ele está apresentando de outros autores, né, que ele concorda, ou mesmo se é um argumento que ele discorda, tá? Porque a pior coisa do mundo é você chegar e colocar na boca de um autor o que ele não falou, certo? Ou o que ele falou, mas num sentido diferente. Tá? É muito vexatório,
né, fazer isso. Mas eu já vi situação, né, de pessoas sendo chamada a atenção pelos próprios autores, né, nas bancas, nos momentos, nos congressos e tal, por ter usado o material dele, né, indevidamente, assim, incorretamente, tá? Então, muita atenção, porque na academia, né, na ciência, a preocupação com a fonte, né, de onde vem essa informação, como ela foi produzida, com qual qualidade, com qual objetivo, é essencial, certo? E o fichamento te ajuda a conseguir compreender, né, essa leitura mais crítica, né, mais estruturada dos textos, ok?